como eu falei aqui, num período conturbado do Flamengo, tem que ficar lendo e ouvindo absurdos, despauterios, como que colocando a diferença entre o valor da transação e o valor da multa como uma renúncia, como se fosse direito do Flamengo receber o valor da multa. Não, a transação foi feita por um valor muito próximo da multa, um valor considerado suficiente e atrativo para os dois lados. Dirigentes do Flamengo se apresentaram em entrevista coletiva tentando explicar a precoce venda de Lucas Paquetá ao Milan. Digo precoce porque o contrato do atleta iria até o final de 2020, portanto, mais 2 anos e 3 meses aproximadamente de contrato ele teria a cumprir. O Flamengo não era obrigado a negociá-lo nesse momento. Especialmente faltando cerca de 60 dias, então, para a eleição presidencial. Ou seja, a partir do começo de dezembro, teremos um presidente eleito no Clube de Regatas do Flamengo e esse novo presidente poderia, ele sim, tomar a decisão da venda ou não do atleta. Seria mais razoável, a meu ver. Mas foi feita a venda pela gestão que está terminando. E aí alguns trechos da entrevista coletiva chamam a atenção. O CEO Bruno Spindel disse que havia um acordo com o Paquetá, consequentemente com o seu empresário, para que mesmo pelo valor da multa ele não saísse no meio do ano. Ou seja, agora, em julho. Convenhamos, né? Quem pagaria os 50 milhões de euros pelo Paquetá no meio do ano? Se não pagam nem hoje, é claro que isso não aconteceria em julho, durante o período de Copa do Mundo. O jogador que não conseguiu esse destaque todo, Paquetá, hoje, no mercado, ele estava na mira de clubes medianos do futebol europeu e com alguns flertes de clubes mais importantes, como o Barcelona, que se interessou, mas queria pagar tipo 20 milhões de euros. 40% ou pouco mais do valor estipulado em multa, que é de 50 milhões de euros. Claro, para o Flamengo não era interessante vender por tão pouco. Para o Barcelona seria interessante contar com o jogador como um investimento assim. Não, um contrato mais barato, não é tanto dinheiro para mim, trago, é garoto, vamos ver o que acontece. Nessas condições o Barcelona queria contratar, mas não quis entrar para valer na disputa. O Milan e o PSG estabeleceram um duelo pelo Paquetá e aí o preço foi turbinado. O Flamengo se beneficiou com isso. Esse valor hoje é um valor que não é muito compatível com a realidade de Paquetá no mercado internacional. Mas com o Neymar querendo que ele fosse jogar no PSG e o Leonardo voltando ao Milan como dirigente e convencendo os cartolas italianos de que o Paquetá é um bom investimento para o futuro, os dois clubes acabaram turbinando esse valor que chegou a 35 milhões de euros. Poderia chegar a mais se eles continuassem duelando. Poderia chegar a mais se o Flamengo preservasse o atleta por mais uma temporada e ele continuasse sendo convocado, jogando bem no Flamengo, jogando na seleção brasileira, nesses amistosos aí, ou quem sabe na Copa América, quem sabe até em um ano o Flamengo poderia vendê-lo pelos 50 milhões da multa. Havia um temor, segundo os cartolas, de que algum clube fosse pagar a multa para o Brasil, que ela é menor, né? Para o Brasil é diferente da multa para o exterior. E ela em euros dá uns 14 a 15 milhões de euros. Que clube pagaria 14, 15 milhões de euros pelo Paquetá? Que clube brasileiro? Alguém vai dizer, o Palmeiras. Talvez, mas o Palmeiras hoje não tem com a sua patrocinadora mais aquela mesma facilidade para fazer esses aportes extraordinários contratando jogadores. Né? Até houve uma questão que envolvendo a Receita Federal que mudou um pouco essa relação. Até eu ponho o link aqui embaixo na descrição do vídeo para um texto do companheiro Rodrigo Capello, em que ele explica essa situação. Mas enfim, o Paquetá não sairia no meio do ano por 50 milhões, porque ninguém ia pagar 50 milhões de euros por ele naquele momento. Mas poderia valer mais no ano que vem, em 2019, se ele permanecesse no Flamengo e dando retorno técnico ao time, que deveria ser a prioridade. Mas enfim. O Bandeira de Mello, presidente, ele falou o seguinte, que no futebol mundial encontraremos pouquíssimas transações com o valor da multa. Não, não é verdade. Elas acontecem. Elas acontecem. O Neymar foi vendido pelo valor da multa. 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona. O Cristiano Ronaldo saiu por 112 milhões de euros para a Juventus. Era o valor da multa estipulado pelo Real Madrid, exceto para PSG e Barcelona. O Pogba, quando estava na Juventus, foi vendido para o Manchester United pelo valor que o time italiano quis e pediu, 105 milhões de euros. O mesmo aconteceu quando o Gareth Bale saiu do Tottenham para o Real Madrid por 101 milhões quase de euros. Na Inglaterra não existe a multa rescisória. A legislação do Reino Unido ela não aceita, não entende como legal a multa, porque parte do princípio de que o jogador fez um contrato e ele vai cumpri-lo. Então o clube pede o valor que ele quiser. E foi assim que o Liverpool atravessou uma janela inteira, mesmo o Felipe Coutinho não jogando pelo clube, alegando uma contusão e depois jogando pela seleção, lembra? Tinha dores nas costas, chegou na seleção brasileira, jogou normalmente, não sentiu dor nenhuma pelo jeito, queria jogar no Barcelona, o Barça ofereceu cerca de 80 milhões de euros, o Liverpool resistiu e não vendeu. E quando, na outra janela, o time espanhol voltou à carga, vendeu pelo dobro, por 160 milhões de euros.
Ou seja, o time com saúde financeira, caso desses exemplos que eu citei, Tottenham, o Liverpool, a Juventus, ela vende pelo valor que quer, não é nem pela multa. Até mais do que seria a multa se ela existisse nos casos desses times da Inglaterra. O Flamengo tinha uma multa de 50 milhões no contrato. E aí o presidente disse o seguinte também, como se fosse direito do Flamengo o valor da multa. Vou repetir, como se fosse direito do Flamengo o valor da multa. Óbvio que era direito do Flamengo o valor da multa se ela está estipulada em contrato. Como se fosse o quê, gente? Claro, se está no contrato, é claro que é direito do clube. Detalhe, o Flamengo tem direito a 70% dos direitos sobre o atleta. Significa que vai ficar com cerca de 24,5 milhões de euros desse montante total de 35 milhões. Essa diferença daria para pagar o Vitinho. Exatamente, o valor entre a multa rescisória total e o que o Flamengo vai ficar, porque veja bem, se fosse pago pelo Milan 50 milhões de euros, o Flamengo ficaria com 35. Como o Milan vai pagar 35, o Flamengo fica com 24.500. Se fossem pagos os 50 milhões pelo Milan, ficando com 35, o Flamengo faturaria 11 milhões praticamente a mais, 10,5 aproximadamente, de euros, do que vai receber pelas cifras da negociação que foi concretizada. Esses 10,5 milhões de euros equivalem a mais do que custou o Vitinho ao Flamengo. Equivalem a mais do que um Everton Ribeiro e meio. É muito dinheiro. E aí o presidente do Flamengo falou sobre, como se fosse uma renúncia. É uma renúncia, o Flamengo abriu mão de mais dinheiro que tinha direito. Aí vem o CEO Bruno Spindel e diz o seguinte, não houve comissão. Não houve comissão, mas o empresário tem uma fatia enorme dos direitos, junto com o atleta. Os dois têm 30%. Segundo se comenta, 10% do atleta, 20% do agente. Então ele não teve comissão, porque a comissão é a fatia dele no bolo, gente, que é uma belíssima fatia. E é o trabalho dele, tá errado não, hein? Tá fazendo o negócio dele, o trabalho dele é esse. Não estou aqui demonizando o empresário, não. Está fazendo dele. Agora, o Palmeiras fez negócios recentes, nos últimos tempos, em que jogadores quiseram sair e o Palmeiras falou, olha, eu libero, mas eu quero a minha fatia do bolo. A multa é de X, o acordo vale tanto, eu tenho esse percentual, eu quero esse valor aqui. E aí teve agente, teve jogador abrindo mão de parte do que tinha direito para o negócio ser viabilizado. O Palmeiras quis a parte dele. O Rodrigo dos Santos, que está indo para o Real Madrid, pelo mesmo valor da venda de Vinícius Júnior, 45 milhões de euros, a mesma situação aconteceu. Teve que abrir mão de parte do que tinha direito para que o negócio fosse fechado. Se não abrisse mão, o Santos não venderia. E o Santos recebeu o valor que lhe cabia dentro da multa. Você entendeu? O valor que o Flamengo tinha direito na multa era de 35 milhões de euros, desde que fosse vendido por 50, que são 70% de 50. 70% de 35, que é o valor que o Milan vai pagar, dá 24.500. Significa que o Flamengo deixa de receber 10,5 milhões de euros em relação ao que receberia se fosse paga a multa rescisória. O Flamengo abriu mão. Mas você falou, Mauro, no começo do vídeo que o valor é bom. O valor é bom, mas poderia ficar melhor com os dois clubes, PSG e Milan, brigando pelo atleta, com o jogador continuando, eventualmente, se não houvesse acordo no ano que vem, dando retorno técnico ao Flamengo e se destacando e sendo convocado. E aí, talvez, no meio do ano, houvesse até uma disputa, até por clubes grandes da Europa, querendo pagar 50 milhões. Quando eu falo clubes grandes da Europa, é pelo seguinte, o PSG hoje é um clube endinheirado, mas não é um grande clube da Europa. E o Milan é um grande clube da Europa em baixa, que não disputa a Liga dos Campeões. Falaram na coletiva, ele sonha jogar a Champions League e tal. No Milan não vai jogar por enquanto. O Milan continua como um mero coadjuvante no Campeonato Italiano e fora dessa competição. Né? Nem na Liga Europa consegue se destacar, conseguiu se destacar nas últimas temporadas. O Milan vem mal há muito tempo e tenta se recuperar. E no ano passado, quando fez suas contratações mais pesadas, se esperava mais do Milan e não conseguiu dar esse retorno. Então, assim, a entrevista é muito confusa, ela não é tão esclarecedora e, na minha opinião, ela é nada convincente. Repito, o valor pago pelo Milan hoje, tá, estamos falando em outubro de 2018, pelo Lucas Paquetá, esse valor vai ser pago parcelado, mas foi fechado agora esse valor, ele é bom porque o jogador é no momento, mas o jogador não foi lapidado, ele pode e deve valer mais. O Flamengo poderia ter se esforçado para ficar com o jogador, para, com isso, ter o retorno técnico com ele em campo, conquistas em 2019 e tentar vendê-lo daqui a um ano. Ainda teria mais um ano de contrato a cumprir. E dificilmente um clube brasileiro pagaria 14, 15 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. Quem teria esse dinheiro à vista para pagar? Quem teria essa grana? Muito pouco provável que isso acontecesse. Enfim, o fato é que a entrevista não foi convincente e me chama a atenção também as expressões utilizadas pelo presidente do Flamengo na coletiva, né, quando ele fala em burrice, má intenção, quase que desqualificando outras opiniões, o que é realmente lamentável, né? Ou seja, como se não fosse tolerável discutir uma negociação feita
meses antes da abertura da janela internacional e 2 anos e 3 meses antes do final do contrato do jogador. Um jogador, repito, que é titular do Flamengo há menos de um ano, um jogador que poderia, sim, e deve render muito mais e valer muito mais dinheiro. Se o Flamengo tem saúde financeira, mas tem que vender o jogador na primeira proposta que aparece, boa, como o Vasco vendeu o Paulinho para o Bayer Leverkusen, porque o Vasco não consegue pagar suas próprias contas, do que adianta ter saúde financeira? A grande vantagem, gente, do clube que é sólido financeiramente, eu citei os exemplos europeus, o Liverpool, o Tottenham, a Juventus, eu vendo o jogador pelo valor que eu quero, porque eu não dependo desse dinheiro para sobreviver. Imagine a sua situação, se você tiver um automóvel e você não tem nenhuma dívida. O carro está quitado, você não tem dívida nenhuma, seu apartamento você já pagou, você tem o seu orçamento bem controlado. Aí um amigo seu gosta do seu automóvel e quer comprá-lo. Seu carro vale um valor X. Ele vai lá e oferece o valor da tabela. Você não precisa vender pelo valor da tabela, porque o carro é seu, ele está quitado e você não depende daquele dinheiro para nada. Você pode falar para ele, olha, eu vendo o carro, mas eu quero X% acima da tabela. Porque o carro está bonito, está inteiro, e eu não tenho vontade de vender, só vendo se for um valor realmente muito, muito, muito bom acima do que ele vale. Se o cara quiser pagar, tudo bem, você pode vender. Talvez nem assim, mas você não é obrigado a vender. Mas se você estiver endividado, você vai vender o carro pelo valor até abaixo da tabela. Foi o que o Vasco fez com o Paulinho para o Bayer Leverkusen, porque tem a corda apertando o pescoço. Se o Flamengo tem saúde financeira, por que teve que vender o Paquetá antes de amadurecer, por menos do que a multa rescisória, e sequer brigou então para que, ao invés de não receber comissões, para que o agente e o jogador abrissem mão de parte, pelo menos, daquilo que eles tinham direito, e o Flamengo pudesse receber algo próximo do que ele teria a receber se fosse pagar a multa rescisória, ou seja, seriam 35 milhões de euros. Repito, a diferença entre o que o Flamengo receberia com a venda pela multa e o que receberá pela venda nesse valor estipulado equivale a mais de um Vitinho. É muito dinheiro. Lembrando que tem linha de passe na ESPN Brasil nessa quarta-feira, logo depois da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. O programa voltará também no domingo às 9 da noite e na segunda-feira às 22 horas, 10 da noite, como de hábito. Eu espero vocês. Valeu, saudações.